Olá, turma. Como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Pessoal, hoje voltando aqui falar nossa aula com o tema números irracionais, tá certo? Então, antes de nós iniciarmos, ou antes de nós falarmos, sobre os números irracionais, eu gostaria de nós fazéssemos uma recordação sobre esses conjuntos, como é que ele é abordado, como é que ele é colocado, no nosso dia a dia. E assim também como é que isso foi trabalhado ao longo da vida, escolar de cada um de vocês. Então, meninos, vamos voltar aqui para o nosso diagrama, antes de nós começarmos nosso estudo sobre números irracionais. Vamos percebermos aqui como é que fica essas nomenclaturas, como é que se comporta um conjunto em relação ao outro. Então, lembre-se que na aula passada a gente já falou um pouco, sobre alguns determinados, sobre esses determinados conjuntos aqui. Então, nós temos o conjunto de números naturais, representado pela letra N, conjunto de números inteiros, representado pela letra Z, conjunto de números racionais, tá certo? Representado pela letra Q, conjunto de números irracionais, que é o tema do nosso estudo hoje, representado pela letra I, e os números reais, representado por essa simbologia aqui, que é um R, tá certo? Pessoal, só lembrando que os números naturais são todos os números positivos. Os números inteiros são números negativos e positivos. Números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá certo? E os números reais são todos os números, porque todos os números são reais. E o outro conjunto é os números irracionais, que é o tema do nosso estudo de hoje. Então, vou deixar para nós ir falando dele bem devagarinho para que vocês possam compreender na sua totalidade. Então, o que é esse conjunto de números irracionais? São todos aqueles números, pessoal, que nós não conseguimos escrever como fração. Tá certo? Por exemplo, o número mais famoso irracional é o número π. Ele é representado pelas letras 3, ou pelos números 3,14, 15, 16, 69, aí, certo? Vai para o infinito. Veja que ele não é uma dízima periódica, pois os períodos não se repetem. Então, quando o número não pode ser escrito em forma de fração, ele não é mais racional, ele é irracional. É um exemplo de raiz de 2, é um exemplo de raiz de 3, é um exemplo de raiz de 5, é um exemplo de raiz de 7, é um exemplo de raiz de 11. Perceba, pessoal, que esses números que eu estou colocando para vocês aqui são números primos. Vocês já sabem o que são números primos, que vocês já viram aí ao longo da carreira escolar de vocês. Vocês viram que números primos são os números que só têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, as raízes desses números aqui são irracionais, certo? Então, meninos, vamos pular nossa folha aqui para saber como é que encontra, deixa eu ver aqui, ficou bom, dá bom para vocês verem, como é que encontramos as raízes quadradas aproximada, aproximada de um número irracional. Raiz de 3. Então vamos lá, pessoal, vocês sabem o que é raiz quadrada, então vamos lá, raiz de 3. Como é que eu sei qual é uma raiz, qual é o número aproximado dessa raiz de 3 aqui? Pessoal, vamos ver aqui. Como é que a gente faz para chegar aqui? Primeiro a gente vai fazer o seguinte: o que é a raiz quadrada? Como é que eu determino a raiz quadrada de um número? Por exemplo, eu quero saber que a raiz quadrada do número 4. A raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Ou 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então é assim que a gente chegamos a encontrar uma raiz quadrada. Não é assim?
Então vamos ver a nossa raiz quadrada aqui do número do número irracional. Como é que eu vou fazer isso aqui? Pessoal, nota o seguinte. Se eu quisesse encontrar a raiz quadrada número 1, ia ser 1, concorda? Pelo mesmo fato explicado, né, já anteriormente. Se eu quisesse encontrar a raiz do número 4, seria 2. Pelo mesmo fato, né, que já demonstrei aqui, ó, anteriormente, tá certo? Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer para vocês que a raiz de 3, ela vai estar entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Concorda, pessoal? Então, ela vai estar aqui no centro dessas raízes aqui, ó. Certo? Vai estar entre uma ou outra. Então, o que é que eu vou fazer? Ela não pode ser 1, porque 1 vezes 1 vai dar 1. Essa daqui é 2, né? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então, quem é que vai ser essa raiz de 3? Aí eu vou fazer. Não sei que ela é maior do que 1, porque ela está aqui, maior do que 1, maior do que a raiz de 1 e menor que a raiz de 4. Então, ela vai ser o número compreendido entre 1 e 2. Então, a raiz, vou levantar aqui para vocês verem, vou até colocar em outra folha, né, para que fique mais explicado. Então, a raiz de 3, ela vai estar entre o número 1 e entre o número 4, ou seja, ele vai ser maior que 1, porém menor que 4. Ela é um número maior que 1 e menor que 4. Essa vai ser a raiz de 3. Como é que eu procuro isso? Então, vou pegar aqui, ó, 1, vou fazer logo 1,5 vezes 1,5. Veja que 1,5 é maior do que 1. Eu vou multiplicar aqui para chegar perto da raiz de 10, para me ver se fica bem aproximado. 5 vezes 5, 25, vai 2. Ó. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Então, 5, 7 e 5 aqui, pessoal, bem rapidinho, vai dar 12. Concorda aí? Vai 1, então dá 2,25. Tá vendo? Então, ó, 1,5 já deu bem próximo dela, tá vendo? Deu 2,25, eu estou procurando um 3. Ó. Aí vou colocar aqui 1,7. Vezes 1,7. Eu vou aumentando, pessoal. Eu coloquei 1,5, mas vocês poderiam ter começado com 1,1, depois 1,2, depois 1,3. Vai multiplicando passo a passo, tá bom, pessoal? Então, 7 vezes 7 é 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, com mais 4 dá 11. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1. Então, 9, 8, 2,89, tá vendo? Que já está aumentando. Então, como já chegamos aqui em 2,89, já passou da casa de 8, então podemos dizer que a raiz de 3 aproximada, né, pessoal, aproximada, é 1,7. Foi que chegou mais próximo. 2,89, pessoal, falta pouquinho, né, para chegar em 3. Então, 1,7 é raiz aproximada de 3, quando eu multiplico, né? Ou você também pode dizer que raiz aproximada, né, do número 3 é 1,7 elevado ao quadrado. Tá certo, pessoal? Que aqui, né, vai dar igual a 2,89. Então, veja que é bem próximo de 3. Então, pessoal, é assim que nós fazemos para determinar essas raízes, tá bom? Raiz de 2. Né? Raiz de 2 a gente vai fazer no mesmo sentido, né? Na mesma ideia disso daí. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, vamos lá, pessoal. Ó. Justamente, ela vai ser o número, né? Vamos colocar aqui, ó, para vocês verem. A raiz de 2 vai ser o número maior que 1. Então, a raiz de 2 vai ser o número maior que 1. E vai ser o número menor do que quem? Do que a raiz. Ou pode colocar que é maior do que a raiz de 1 e ela é menor do que a raiz. Eu coloco sempre, pessoal, números naturais, né? Maior do que a raiz de 4, que fica mais fácil, menor que a raiz de 4, fica mais fácil a gente perceber. Então, ele vai ser, a raiz de 2 vai ser o número maior do que 1, porque eu extraio a raiz de 1, 1.
Então, a raiz de 2 vai ser um número maior do que 1 e menor que a raiz de 4, que é 2, tá bom, pessoal? Então, tá aqui, ó. Então, qual é o passo agora para fazer? Vamos multiplicar. Aí eu vou pegar aqui, ó, 1,1 vezes 1,1. Aí eu vou fazer, pessoal, uma vez 1 é 1, uma vez 1 é 1, uma vez 1 é 1, uma vez 1 é 1. Então, pegar aqui vai dar 1,21. Bem pequenininho, está muito longe de 2, né, pessoal? Então, aqui eu já vou tacando aqui. Vamos ver o que foi que a gente fez aqui. A gente colocou uma de 1,5, não foi? Vamos ver aqui aquela que a gente fez de 1,5. Deixa eu ver aqui onde é que está na folha. Eu pensei que tinha sido nessa folha aqui. Então, como não tem aqui, vamos fazer novamente, né? Pronto. Vamos fazer aqui 1,5 vezes 1,5. Então, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, aqui dá 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Então, 5, aqui dá 12, deu 2,5. Então, 1,25, pessoal, veja que passou, ó, de 2, ó. Então, não serve para mim 1,5. Vamos colocar aqui 1,4, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Então, 6, 9 e 1. Então, serve para nós, ó, 1,96. Então, dizemos aí, pessoal, que a raiz aproximada, né, de 2, raiz aproximada do número 2 é 1,4, certo? 1,4. Você pode escrever assim, como 1,4 elevado ao quadrado. Ou você pode simplesmente dizer que é 1,4. Raiz aproximada de 2 é 1,4. Pronto. Assim como a raiz aproximada, né, que nós tínhamos colocado do número 3, era justamente, se não me falha a memória aí, 1,7, não foi que a gente tinha colocado aí, do número 3. Mas só para a gente, né, tirar as dúvidas, né, de 1,7, deixa eu pegar nossa folhinha aqui, ó. Então, a raiz aproximada do número aqui, né, foi 1,7. Bom, pessoal, tá aí. Você vê como é bastante simples, né, calcular a raiz quadrada aproximada do número racional. Ó, pessoal, sempre vocês vão fazer do mesmo jeito. Ó, se eu quero a raiz de 5, vou colocar aqui essa folha, né, eu quero a raiz de 5. Então, eu pego, calculo as duas raízes aproximadas dos que eu tenho aqui, ó. Ela vai ser esse, né, ó, raiz de 1. E ela pode ser aqui, pessoal, ou você também já pode aumentar aqui, né? Porque o 5, ó, veja bem, quem é a raiz quadrada do número 1? É 1. Raiz quadrada do número, estou falando dos naturais exatos, viu? Os quadrados perfeitos. Aí, depois do 1 tem o 4, que dá 2. Depois tem o 9, que dá 3, tá vendo? Depois eu tenho o 16, que é 4. Perceba, pessoal, que a raiz quadrada número 5, ele vai estar onde? Ele vai estar entre o 4 e o 9. Concorde? Por quê, pessoal? Veja. Veja aqui, ó. Se eu tivesse que escrever as raízes, ficaria a raiz de 1, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 4, a raiz de 5, a raiz de 6, a raiz de 7, até chegar na raiz de 9. Veja que ela está entre a de 4 e vai chegar aqui, lá na frente, a raiz de 9. Tá bom, pessoal? Então, perceba que ela vai estar entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Aí, ó. Então, ela é um número maior do que a raiz de 4 e menor que a raiz de 9. Então, o que é a raiz de 4? 2. Então, ele é maior do que 2 e menor do que a raiz de 9. 3. Então, ele vai ser o número entre 2 e 3. Moleza, né, pessoal? Então, vamos pegar 2,1 vezes 2,1 e nós multiplicamos. Uma vez 1, 1. Uma vez 2, 2. Duas vezes 1, 2. Duas vezes 2, 4. 1, 4, 4. Deu, ó, 2,1 vezes 2,1, pessoal, deu 4,41. Vamos colocar aqui 2,4. Eu tenho certeza, se fosse na sala de aula, ia bem legal que vocês iam multiplicar isso aqui fácil, fácil. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Beleza? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6. Aqui vai dar 17.
Aqui, pessoal, passou. 2,4 passou muito, né? Então vamos ver aí 2, como passou 5,76, vamos botar 2,2, né? 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, então dá 4. Pronto, pessoal, deu certinho. Então, deu 4,84. Então, podemos dizer que a raiz quadrada, né, ó, aproximada de um número 5 é 2,2. Porque deu 4,84, tá certo, pessoal? Então, aí vocês vão colocar aqui, ó, a raiz aproximada é 2,2. Pronto. Certo? Moleza, né, pessoal, para achar. E aí, pessoal, vou deixar aí como exercício, né, essa última para vocês fazerem, seguindo os mesmos passos, pessoal, que a gente fez aí. E mais, vou deixar também aí no grupão, né, a nossa atividade falando sobre números irracionais. Só lembrando, pessoal, olha, como é que vocês vão para saber onde é que vai estar essa raiz? Primeiro vocês vão escrever as raízes, ó. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, até chegar na raiz de 7, ou passar na raiz de 7, né? Raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9. Ó, pessoal, beleza. Quando eu feito isso, eu vou ver o que que eu quero, raiz de 7. Então, eu vou pegar as duas quadradas perfeitas que eu tenho, antes de 7, ó. Eu vou ter a raiz de 4, e vou ter depois da raiz de 7, raiz de 9. Beleza? Então, eu posso dizer que a raiz de 7 é um número maior do que a raiz de 4, menor do que a raiz de 9, que é meu quadrado perfeito. Então, vou pegar os dois quadrados perfeitos que eu tenho anterior à raiz que eu quero. O anterior e o posterior, tá certo? Eu pego o anterior, quadrado perfeito, que é a raiz de 4, maior que tem, que é mais perto da raiz de 7. E posterior, o outro quadrado perfeito que eu tenho é a raiz de 9. Então, aí eu calculo as raízes aqui, ó. Que é a raiz de 4? 2. Então, eu posso dizer que a raiz de 7 é maior do que 2 e é menor do que a raiz de 9, que é 3. Então, eu vou pegar 2, eu vou multiplicando. 2,2 vezes 2,2. Aí o que dá? Depois 2,3 vezes 2,3. Até achar um número bem próximo de 7. Aí vai ser a minha raiz quadrada aproximada do número 7. Raiz quadrada aproximada do número 7. Lembrando que esse número aqui é um número primo e também uma raiz. E a raiz desse número aqui é um número irracional, né? Pessoal, esse número aqui não pode ser escrito como número fracionário. Aqui eu estou botando, pessoal, porque é aproximada, viu? Ó, esse tracinho em cima significa dizer que é aproximada. Aqui teria mais números. Se a gente fosse aumentar o cálculo aqui, eu estou fazendo apenas a aproximação de uma casa decimal. Podia pedir para vocês com 2 casas, com 3 casas decimal. Vocês também, pessoal, podem fazer em casa, utilizando a calculadora, para vocês verem que aqui vai dar vários números repetitivos aqui. Porque a calculadora ela mostra várias casas decimais, né? Assim? Então aqui eu estou fazendo com a aproximação de apenas uma casa decimal. Tá certo, pessoal? Só para facilitar aqui nossos cálculos, porque aqui a gente está fazendo sem nenhum aparelho eletrônico, né, pessoal? Então, meninos, vamos lá, né? Eu vou deixar para vocês aí no grupo uma atividade para que vocês façam dessa natureza que a gente fez aqui, dessa mesma forma, né, pessoal? Que a gente fez. Sei também que vocês vão conseguir resolver. Caso não consiga, volte o vídeo novamente para tirar essas dúvidas. Caso ainda permaneça com dúvida, chama a gente no PV que a gente tenta tirar da melhor forma possível. Pessoal, então vou deixar para vocês aí no grupo, né, uma atividade para que vocês possam ver se realmente esse vídeo ajudou. Caso contrário, pessoal, vamos dar uma olhada em outros vídeos, professores também aí no YouTube, né? Tem vários. Inscreve no meu canal que tem várias aulas lá de outras matérias, de matemática, mas com outros tipos de conteúdo, pessoal. E também vai no grupo, caso não consiga, vem no PV que a gente te ajuda, tá bom? Então, um forte abraço a todos.